A febre reumática atinge 30 mil brasileiros por ano, de acordo com o estudo Febre Reumática, uma doença sem cor. As sequelas dessa enfermidade são responsáveis por 1/3 das cirurgias cardiovasculares realizadas no Brasil. Bastante, hein? Esse é um importante problema de saúde pública. E para a gente entender melhor o que é a febre reumática, como diagnosticar de repente essa doença, tratar essa doença, a gente conversa com o médico cardiologista, Dr. João Paulo de Andrade. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. Doutor, que assunto interessante. Esse é um assunto muito interessante, realmente. Eu nunca tinha me atentado, eu acho que grande parte das pessoas também, Sim. de como é algo que parece simples e que é tão danoso. 1/3 das cirurgias cardíacas, né? É muita cirurgia, doutor. É muito. O que é a febre reumática? Porque a gente pensa sempre no reumatismo. Então, a febre reumática é uma manifestação cardiológica secundária a um processo de uma infecção na garganta. Né? Gente, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, doutor. Parece que não tem a ver. Então, o paciente, quando ele desenvolve uma infecção de garganta, a faringoamidalite, e essa infecção não é tratada da forma correta e no tempo correto, e ele tem um estado imunológico já comprometido, as válvulas do coração podem ser acometidas pelo quadro da infecção de garganta, e com o passar de alguns anos, essa válvula tende a se deteriorar. Então, em alguns casos, quando o diagnóstico ele é precoce, muitas vezes o paciente ele evolui muito bem e sem sequela. Entretanto, muitas vezes esse diagnóstico ele é tardio. Então, essa válvula, com o passar dos anos, habitualmente, as válvulas acometidas são a mitral e a aórtica, principalmente a válvula mitral. Essa válvula ela fica no lado esquerdo do coração. E essa é uma válvula que permite a passagem do sangue da parte alta do coração para a parte baixa do coração e depois seguir para o restante do corpo. Essa válvula tem o papel de se abrir para o sangue passar da parte alta para baixa e fechar, impedindo esse sangue de retornar. Essa doença, com o passar dos anos, gera uma disfunção dessa válvula e ela vai se deteriorando até o ponto em que ela perde mobilidade. Quando ela perde mobilidade, há uma dificuldade desse sangue passar adiante. E esse sangue que não passou, primeiramente ele leva uma dilatação dessa parte alta do coração, que predispõe a uma arritmia grave, que é a fibrilação atrial, que pode dentro do coração formar alguns coágulos de sangue. Esses coágulos podem se desprender para o cérebro, por exemplo, levando a um AVC. Quando essa cavidade já cresceu e, entre aspas, ela percebe que está tão dilatada, ela começa a represar esse sangue para o lado direito do coração. E aí o paciente começa a ter cansaço, inchaço de pernas, aumento do abdômen por compressão e aumento do fígado ou do baço, e ele desenvolve o quadro da insuficiência cardíaca. Então, a febre reumática, o diagnóstico precoce é o que mais contribui para uma boa evolução e muitas vezes afasta o paciente da necessidade cirúrgica. Como você bem disse, 30 mil pessoas ao ano desenvolvem febre reumática e cerca de metade, ou seja, 15 mil, evoluem com complicação na válvula do coração. Mas isso se dá, sobretudo, pelo acesso à saúde. Então, o que leva a essa situação? A infecção de garganta que não foi tratada precocemente. Mas não é uma infecção de garganta comum, né, doutor? Muitas vezes, sim. Pode? Eu achei uma que tinha bactéria uma coisa comum. Específica. O perfil do paciente pode ter algumas peculiaridades, o estado autoimune do paciente. Mas o que acontece é o seguinte, o paciente ele desenvolveu a infecção, ele acha que não é nada, vai passando o tempo, e aí quando passam mais de 10, 12 dias, ele já tem uma tendência a desenvolver a febre reumática, que tem sintomas agudos, geralmente frustros. O paciente tem artrites, que são artrites migratórias, a cardite, que é a manifestação na válvula do coração, onde o médico, ao examinar, percebe o sopro, coreia, que são movimentos involuntários de braços ou pernas. Então, o paciente está conversando e, de repente, ele tem movimentos rápidos, involuntários, descoordenados. Eventualmente, o eritema, que são manchas avermelhadas pelo corpo, e os nódulos subcutâneos, que são edemas nas articulações. A gente está mostrando ali algumas imagens do eritema. Então, é aquela criança... Parece uma alergia, né? Parece uma alergia. E é uma doença que
acomete, sobretudo, crianças. Crianças têm uma idade, um período... Habitualmente lá pelos seus 10 anos de idade, que é aquela fase de infecções de garganta, muitas vezes de repetição. E muitas das vezes o tratamento é uma injeção, né? Olha isso, existem vários antibióticos que podem ser ministrados, mas muitas vezes uma penicilina, benzatina, vai lá, tratou, ele cura essa infecção de garganta e evita essa evolução que muitas vezes é fatal, né? E o mais importante, quando ele desenvolve o quadro da febre reumática, é a profilaxia secundária. O que é isso? É que quando o paciente tem esse problema e muitas vezes o acometimento da válvula, ele tem que tomar essa injeção de tempos em tempos. Quando injetável, a cada 21 dias, dependendo da situação, por 5 anos. Quando tem acometimento da válvula, por 10, dependendo da idade do paciente, até os 40 ou a vida toda. Quando ele opera o coração para trocar a válvula, tomar o resto da vida. De 21 em 21? De 21 em 21 dias. Fica uma coisa cara também, doutor. É uma medicação que tem pela rede. Você já tomou Bezetacil? Já. É uma injeção muito dolorosa. Dolorida. Então, muitas vezes, o paciente, ele não vai tomar, né? Tomar aquela injeção que dói tanto. Às vezes, com dó da criança, né? Poxa, vai levar ele para tomar essa injeção tão dolorida. Mas é o que vai proteger essa válvula do coração para que adiante ele não evolua com uma cirurgia cardíaca, que é a troca da válvula. E aí sim é um procedimento muito mais invasivo, uma incisão no peito, abrir o peito, tirar essa válvula, colocar uma nova. Em alguns casos, essa troca de válvula, ela acontece a cada 10, 12, 15 anos. Então, imagina uma pessoa com 25 anos, até o final da vida, fazer 5, 6 cirurgias do coração. Então, realmente, é um diagnóstico que a manifestação clínica ela é muito inespecífica, mas quando manifesta na forma clássica, as dores articulares são predominantes, a febre, e quando há disfunção na válvula, os sintomas de insuficiência cardíaca, cansaço, inchaço, aumento da circunferência abdominal, dificuldade respiratória, mas o tratamento da infecção de garganta precocemente é o que evita a evolução para a febre reumática. Doutor, desculpe a ignorância, mas as pessoas ou as crianças que têm problema nas amígdalas desde cedo, elas são mais predispostas ou não? Porque a gente fala de algo orofacial, não sei. Quando a criança tem infecções de garganta, o importante é o tratamento precoce. Então, é não esperar aquela evolução, né, da garganta infectada e esperar. Aí, nesse caso, aumenta o risco de desenvolver. E quanto maior o número de infecções, maior a tendência a cada uma delas de desenvolver, pelo tempo entre o início do tratamento e o tratamento efetivo, né? Tem perguntinha, doutor? Vamos lá, Léo. É isso aí, temos uma perguntinha para o doutor, da Mônica, Rio de Janeiro. Boa tarde, minha irmã toma uma injeção todo mês, mesmo não tendo mais amígdalas. Ela tem um sopro discreto. É perigoso para o coração? Obrigado, Mônica, pela pergunta. Olha isso, doutor. Bom, Mônica. Falando as duas coisas que a gente estava falando ali, que legal assim, isso. Pelo fato dela ter que tomar essa injeção mensalmente, provavelmente ela teve um quadro de acometimento valvular. E quando ela pergunta se é perigoso, é importante acompanhar como está essa válvula. É um exame simples, é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração que vai mostrar exatamente como é que está o funcionamento dessa estrutura da válvula. Se ela está abrindo adequadamente, fechando adequadamente, o orifício que ela tem. Então é importante, além da injeção de forma periódica, a avaliação através do eco de como está essa válvula. Agora, o tempo que ela vai precisar tomar é difícil dizer, porque a gente precisa saber se ela teve ou não teve acometimento valvular, qual era a idade dela no primeiro sintoma. Em alguns casos é 5 anos ou até 21. Em outros casos, até 10 anos de tratamento de doença ou 25 de idade. Então, depende da idade que a irmã da Mônica tem. Isso daí é importante ela ter o acompanhamento regular, e muitas vezes tem que tomar para sempre a injeção, mas também através do ecocardiograma. Nossa, mais perguntinhas, doutor. Temos mais uma perguntinha para o doutor no Instagram agora, tá? Vamos ver aqui, ó. Ana Lúcia, boa tarde, doutor João Paulo. Há 1 ano atrás, meu irmão faleceu e estava com os dentes muito ruins, inclusive teve que extrair 3 deles. Pressão 24/12, diagnóstico de AVC. Insuficiência renal também. Os dentes que fizeram essa complicação e o levou à morte? Muito obrigado, viu, Ana, pela pergunta. E aí, doutor? Ana, é difícil dizer exatamente o que levou à morte, mas provavelmente o que o seu irmão teve foi a endocardite, que foi um outro tema que a gente também já abordou aqui
que é um acometimento também da válvula, mas muitas vezes relacionado a infecções dentárias, né? É uma infecção no dente, na gengiva, que transloca a bactéria para a válvula e gera uma disfunção na válvula, que geralmente é um problema agudo, uma disfunção aguda na válvula. A febre reumática, ela pode dar sim as manifestações agudas da doença, mas sobretudo nas manifestações mais crônicas que a gente vê a maior prevalência das cirurgias. Então, no caso do irmão da Ana, eu acredito que tenha mais relação com endocardite do que com febre reumática. Lembrando que é mais comum a contaminação da garganta na criança e adolescente. Para se ter uma ideia, até a questão socioeconômica, ela influencia. O Brasil tem uma média de 5 casos de febre reumática para 1.000 crianças. Os Estados Unidos e a Europa têm de 0,1 a 0,4 para cada 1.000. Então, a questão do tratamento precoce da infecção, ele é importante. Muitas vezes a criança tem a dificuldade do acesso à saúde, como eu expliquei, é uma injeção barata, mas que ela não consegue chegar na farmácia e comprar. Ela tem que ir ao hospital, dependendo do local onde está, não tem o recurso hospitalar. Muitas das vezes espera um pouco mais para ver se não vai melhorar, remédios caseiros, um gargarejo, e aquela infecção vai se desenvolvendo, né? E doutor, é possível a gente fazer algum exame antes para saber se a gente é predisposto a ter ou não? Não tem como. Não tem como. Que tristeza, né? Porque senão a gente podia colocar um exame desse para saber se tem a predisposição ou não, mas não tem. Assim, o estado autoimune do paciente tem essa influência. Então, um paciente que tenha uma doença autoimune, ele tem uma predisposição maior a desenvolver. Agora, não significa que uma criança sadia não possa desenvolver. A gente tem um depoimento aqui de um influenciador, que o nome dele é Wes Silva, que foi diagnosticado com febre reumática. Vamos assistir. Em 2022, eu fui diagnosticado com febre reumática. Era numa sexta-feira e eu estava sentindo muita dor de garganta. Eu pensei que fosse só uma dorzinha normal qualquer. Tomei alguns remédios, sábado deu uma melhorada, porém eu acordei com esse dedo esquerdo aqui inchado. No domingo, esse meu outro dedo também inchou. Aí eu pensei, opa, tem alguma coisa de errado comigo, né? Segunda-feira de manhã, 4h30 da manhã, eu tentei levantar, não conseguia me mexer. Fui tentar ficar em pé, eu caí duro na cama. Os meus pés estavam com sensações assim, parecia que estava levando choque. E as minhas articulações estavam queimando, estavam pegando fogo mesmo. Fizeram bastante exames e eu fiquei internado. Fiquei 13 dias internado no hospital, sem me mexer. Só mexia o pescoço, o resto não mexia mais nada. Depois disso, eu comecei a tomar a penicilina, também conhecida como Bezetacil. Depois de 13 dias fui para casa. Comecei as sessões de fisioterapia, onde eu fiquei mais 30 dias sem conseguir me mexer. E a fisioterapia foi fundamental na minha vida para voltar a andar, para voltar a mexer os braços, para voltar a mexer o corpo. E eu comecei a tomar Bezetacil de 21 em 21 dias. Foi passando, fazendo exames, foi tudo dando certo. Eu ainda fiquei com sequela nesse meu dedo direito, ó. Ele ainda tá inchado. Mas de resto tá tudo bem, graças a Deus. A febre reumática não atacou meu coração, nem meu cérebro, e a vida foi continuando. Eu ainda tomo bastante remédios, faço bastante tratamento, e eu ainda continuo fazendo tratamento com reumatologista, que eu faço exames diretos também, para poder ver se a febre ainda está no corpo, se ainda saiu, mas de resto tá tudo bem, graças a Deus. E quando eu fiquei internado, o médico me agradeceu por ter ido rápido, porque ela poderia ter atingido o cérebro ou o coração. Então procure ajuda imediatamente. Que legal esse depoimento dele, porque tem muito serviço aí, né? Ele fala muitas coisas que a gente comentou aqui. Ele tem 20 anos, doutor. Ele é jovem, a idade, né? E pelo que ele conta, foi muito rápido. Ele vai sentindo de um dia para o outro. É assim mesmo, doutor? É dessa forma, a evolução é muito rápida e ele procurou o tratamento de forma precoce, como bem disse, né? Então, muitas vezes o paciente ele não procura esse atendimento, uma dor na articulação, não dá tanta atenção, uma febre, quer dizer, ele vai levando aquilo lá até o momento em que acomete a válvula do coração. No caso dele, graças a Deus, não cometeu. Mas quando há esse acometimento valvular, em alguns casos evolui até para cirurgia, né? Então, é importante a procura precoce no caso da infecção de garganta. E doutor, é possível que algumas das consequências seja a pessoa não ter mais mobilidade em algumas coisas? Por exemplo, ele falou ali do dedo, né? Sim. É possível isso, doutor? É possível, né? Ali a gente chama de nódulos subcutâneos. Dependendo do ponto articular que é acometido,
pode causar limitação, por isso a fisioterapia, como ele bem disse, né, ajuda muito a recuperação mais rápida. Se Deus quiser, em breve ele vai estar bem aí, 100%. Já está bem, né? Já está bem, né? Mas ele falou ali 13 dias, né? Sim, E aí ele ficou extremamente estático, que deve ter dado um desespero nele, certeza. ainda mais pela idade, porque são jovens, né? Sim. E ele falou que demorou 30 dias para voltar. Doutor, demora assim mesmo? Pode demorar sim. Isso é variável, né? De acordo com o perfil do paciente, a idade em que se estabelece o diagnóstico, mas realmente é uma recuperação gradual, uma recuperação lenta, né? Mas ele se recuperou muito bem. E aí vai fisioterapia, a penicilina. E lembrando, a penicilina, que é o que vai proteger de uma complicação de forma crônica, né? Então, no caso dele, a princípio, não havendo acometimento da válvula, a cada 21 dias por 5 anos, né? Então, a princípio dele foi isso daí, não acometeu a válvula, 5 anos de penicilina cada 21 dias, e aí a perseverança na injeção, porque ela realmente é dolorida, mas tem que pensar que é uma dor que para longo prazo vai melhorar muito a qualidade de vida. É ela que vai tratar. É ela quem vai tratar. E doutora, é necessário ter algum cuidado com o exercício físico, por exemplo? Sim, porque se há o acometimento da válvula e ela perder essa mobilidade, o paciente tem algumas restrições com relação à atividade física. Por isso a consulta ao cardiologista, que através do eco e demais exames, a gente pode condicionar esse paciente. Olha, ele pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, isso é adequado, isso é deletério. Então, de acordo com o acometimento da válvula, o estado geral, até articular que esse paciente ficou, em alguns casos a sequela da coreia, que é esse movimento involuntário, precisa de tratamento medicamentoso também, que pode eventualmente persistir por um período. Então, é fundamental esse segmento. Depois do tratamento na fase aguda, esse segmento a longo prazo ele é fundamental. Boa, tem mais perguntinhas, doutor. Vamos lá. Mais uma perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó, do Instagram também. Ivanilde, boa tarde. Minha filha, aos 9 anos de idade, ela teve febre reumática, reumatismo, como consequência teve coreia. E sopro no coração. Hoje ela tem 34 anos, já não usa mais bezetacil. Ela ainda pode ter problemas cardíacos? Muito obrigado pela pergunta, Ivanilde. Boa tarde, Ivanilde. É o típico perfil de paciente, né? Naquela idade que é a fase escolar, 9 anos de idade, desenvolveu a coreia, que é esse movimento involuntário por um tempo, e habitualmente, na idade dela, ela tomou a penicilina por um tempo já definido, hoje já tem 34 anos, então já não faz mais uso da penicilina. Com relação à pergunta se há ou não algum risco de doença cardíaca, seria importante saber como ficou a válvula dela depois dessa fase. Se a válvula dela não teve nenhum dano, ela pode ter uma vida totalmente normal. Se a válvula dela teve complicação, essa complicação precisa ser acompanhada de forma periódica. 34 anos é uma idade de vida fértil, então também é importante avaliar isso daí, porque dependendo do grau da estenose aórtica, pode eventualmente trazer complicações para a mãe e para o feto na gestação. Então, o ponto-chave é a avaliação cardiológica com eco. Tem uma disfunção importante na válvula. Isso pode, eventualmente, não diria ser um fator proibitivo, mas um fator de grande atenção em um quadro gestacional, em que há uma sobrecarga de volume no sangue, no coração, e pode, eventualmente, agravar essa disfunção e o paciente desenvolver uma insuficiência cardíaca gestacional. Doutor, toda vez que o senhor vem aqui, a gente descobre mais uma coisa que pode acontecer. Né? A gente falou dos dentes, também vai coração. Agora a gente está falando das dores de garganta. É verdade. Então o nosso corpo realmente ele é uma máquina, ele é extremamente interligado e a gente tem que cuidar como um todo e nada é bobeira. Autoconhecer, né? Quer dizer, se perceber, se isso está errado, então eu vou buscar o atendimento, vou procurar o que está acontecendo. O carro seu, quando dá um barulho, você leva no mecânico de imediato, né? Então, percebeu algo diferente no corpo, tem que buscar, não pode ter o achismo, achar que não é nada, né? Vamos buscar, pode, vamos torcer que não seja nada, mas não pode deixar, não pode negligenciar o sintoma. Exatamente, que quanto antes, melhor. Com certeza. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Viu? Ótimo final de semana. Igualmente. Você de casa, se tem alguma dúvida, manda também ali no Instagram, que a gente, de repente, pode fazer outras pautas com o doutor sobre alguns temas que vocês têm dúvidas, né, doutor? Sim, dá pra gente responder. E também tem o e-mail do doutor, que é joaopauloandrade1981@yahoo.com.
Perfeito. Obrigada, doutor. Disponha. Que demais, gente. Conhecimento é tudo nessa vida, né? Eu acho tão incrível quando a gente tem os nossos médicos que vêm aqui e eles partilham desse conhecimento com a gente. É muito bom, tá? Quem tem conhecimento tem tudo nessa vida. Então, se a gente não sabe algo, antes da gente falar sobre algo, vamos ler, vamos procurar saber, entender, porque a gente sempre vai ter uma solução.